Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, uma boa tarde para vocês. Hoje é dedicado ao amigo. E feliz aquele que tem um amigo de verdade, né? O Deus é nosso Pai, nós somos irmãos, então o ideal é que todos fôssemos amigos uns dos outros e andassem de mãos dadas. Hoje eu vou falar sobre deserto e crise, das palestras do Silêncio de Maria de Frei Inácio Larrañaga. Deserto. Crer, portanto, é o eterno caminhar por ruas escuras e quase sempre vazias, porque o Pai está sempre no meio de sombras espessas. A fé é isto, precisamente peregrinar, subir, chorar, duvidar, esperar, cair e levantar-se. E sempre caminhar como os seres errantes que não sabem onde dormirão hoje e o que comerão amanhã. Como Abraão, como Israel, como Elias, como Maria, símbolo dessa fé foi a travessia que Israel fez do Egito para a terra de Canaã. Esse deserto que os brindados modernos atravessam hoje em dia, em poucas horas, foi para Israel 40 anos de areia, fome, sede, sol, agonia e morte. Israel saiu do Egito e se internou no deserto, entre montanhas rochosas e areias. Havia dias em que a esperança para Israel estava morta e os horizontes fechados. Então Deus tomava a aparência de uma sombra deliciosíssima em forma de nuvem que os cobria contra os raios cortantes e ardentes do sol. Às vezes, nessa peregrinação, Deus é assim. Com seu rosto se transforma em presença. Não há no mundo doçura maior que Deus. Outras vezes, para Israel, a noite era negra e pesada. Sentiam medo e não viam nada. Deus então se fazia presença em forma de uma tocha de estrelas e a noite brilhava como o meio-dia. E o deserto se transformava em um oásis. Mas a peregrinação normalmente é um deserto. Assim acontece também em nossas próprias peregrinações. Às vezes temos a impressão de que nada depende de nós. De repente encendeiam-se as primaveras e resplandecem os dias. Ao entardecer, nuvens negras cobrem o céu e de noite o firmamento fica sem estrelas. Assim caminha nossa vida. Hoje nos sentimos seguros e felizes porque brilha sobre nós o sorriso de Deus, pois a tentação não nos dá de vencer. Amanhã o sol se esconde e nos sentimos frágeis como um caniço. E qualquer coisa nos irrita. Devora-nos a inveja, temos vontade de morrer. Sentimos como filhos infiéis e infelizes que gritam: ó Pai, vem depressa, dá a mão para nós. E nessa vida de fé, para os peregrinos que buscam a verdade, o rosto de Deus, não há coisa mais pesada que a ausência do Pai. Embora aos olhos da fé, que vê o essencial, ela esteja sempre presente e não existe mais embriagante doçura do que quando o rosto do Pai começa a aparecer por trás das nuvens. Fala sobre crise. Em Cades Barne, Israel se viu preso entre a areia e o silêncio. Sentiu-se de perto que o deserto podia ser o seu túmulo. Em torno dele levantaram-se altas e ameaçadoras as sombras do desalento, do medo e do desejo de voltar atrás. O silêncio de Deus caiu sobre eles como a pressão de 50 atmosferas. Assustados, os peregrinos da fé começaram a gritar: Moisés, onde está Deus? Afinal, Deus está ou não conosco? Os discípulos escutaram as palavras de Jesus a respeito da Eucaristia
Pensaram que fossem palavras de um louco. Quem pode comer carne humana? E disseram: isso é insuportável. Essa palavra é dura. O mestre perdeu a cabeça. Vamos embora. E o abandonaram. Abraão, Gedeão e outros combatentes de Deus, quando sentem ao seu redor apenas escuridão, silêncio e vazio, buscam impacientemente um apoio sólido, porque têm a impressão de estar até às sombras navegando em águas subjetivas. E pedem a Deus uma mão para não naufragar, um sinal para não sucumbir. Assim é a nossa vida. Às vezes nos sentimos como crianças perdidas da noite. Cai o desalento e o medo sobre nossas almas. Sentimos-nos abandonados, solitários, começamos a duvidar se por trás do silêncio estará realmente o Pai junto a nós. Entramos em crise e começamos a nos perguntar se as palavras contêm alguma substância. Viver a fé é uma peregrinação fatigante, como a travessia de uma noite. Meus irmãos, shalom para vocês e até a próxima.